Olá, termos básicos de finanças. Sabe quando você conversa com aquele amigo no churrasco que é do mercado financeiro? Ou pior ainda, quando você conversa com o teu assessor de investimentos, com o teu gerente de banco, com alguém que cuida do teu dinheiro, com o teu contador, e ele usa vários termos sofisticados em finanças e você não entende e dá aquela sensação de vergonha. Nossa, mas como eu não entendo? Minha opinião é, eu nem deveria gravar essa aula. Acompanhe, você vai gostar, gravar esse conteúdo, porque você não deveria ter esse sentimento. Quem está te atendendo, quem é teu homem de confiança em finanças, ele não deveria usar termos que você não conhece. E se usar, ele deveria te explicar. A consultoria ideal é aquela que você sai compreendendo tudo. Vamos dar o exemplo do médico. Nenhum médico lê a bula para você. Os médicos, eles conversam, entendem, diagnosticam você depois e tá tudo certo, você sai entendendo a dor de barriga que você sentia. No nosso caso, aqui no mundo financeiro, também deveríamos ser assim. Mas eu quis gravar esse conteúdo para te dizer o seguinte: alguns termos em finanças que são complexos para quem não é da área, mas o raciocínio lógico deles é bem simples. Vamos começar. Ágil versus deságil. Eu apliquei 100 mil reais num título público federal. Amanhã há uma taxa de 10% ao ano. Daqui a um ano, esse dinheiro que eu apliquei, ele tem que ter 110 mil reais. Se eu apliquei 100 mil a 10%, ele tem que ter mais que isso. Se eu quiser tirar esse dinheiro da aplicação antes do prazo de vencimento, eu posso ter ágil ou deságil, ou seja, eu posso resgatar 110 mil reais mais alguma coisa ou menos alguma coisa. Se for mais alguma coisa, eu ganhei, além do que eu realmente deveria ganhar. Isso se chama ágil e ao contrário disso se chama deságil. Tá vendo como é simples? Legal. Alavancagem. Nossa, eu analisei o balanço da sua empresa e percebi que você está alavancado. O que é alavancado, gente? Se eu morrer, todo o dinheiro que eu tenho versus todo o dinheiro que eu devo, sobra quanto? Se tiver negativo, eu estou alavancado. Ou seja, se eu tenho 1 milhão de reais de patrimônio e as minhas dívidas ou tudo que eu represento de passivo, tudo que eu devo, for mais de 1 milhão, eu estou alavancado. Então a alavancagem é isso, é simples. É se eu devo muito mais do que eu tenho. Ou se a minha empresa hoje quebrar, tudo que eu tiver que vender não for suficiente para pagar minhas dívidas. Isso se chama uma alavancagem, ok? Alienação. O que é alienação? Eu fui lá, financiei um veículo e agora eu não posso vender esse carro antes de pagar o financiamento para o banco. Alienação. Eu alienei. Tá? O conceito de alienação é assim para financiamentos de veículos ou de imóveis, mas também o conceito de alienação é o conceito de venda de um ativo. Então eu vou na Bolsa de Valores e vendo 100 ações da Petrobras. Eu alienei 100 ações da Petrobras, eu me desfiz dela. Tá? Isso é o que significa. Amortização, muita gente confunde isso. Eu apliquei meu dinheiro e esse emissor, essa empresa, diz que vai me pagar juros todos os meses. Uma coisa são juros que corrigem o dinheiro que eu apliquei. Outra coisa é o emissor me devolver parte desse dinheiro. Então, um exemplo. Apliquei 100 mil e eu vou receber todos os meses 1%. Então tá bom. O que vai cair na minha conta? 1 mil reais de juros todos os meses. 100 mil, 1%. Se eu receber 2 mil e vier lá no meu extrato amortização de 1.000 reais e juros de 1.000 reais, significa o quê? Aquele 100 mil que esse emissor me devia não deve mais, deve 99 mil. Já amortizou 1.000 reais daquela dívida. Então, 1.000 reais de amortização significa aquela dívida que eu tinha ou que alguém tinha comigo cair em relação àquele valor. Ok? Outro conceito bem interessante, a análise técnica versus análise fundamentalista. Isso aqui é muito legal. Tem muito trader aí de internet que não é muito interessante você se aventurar no mercado que você não sabe. Tem que contar com assessoria. Assiste esse vídeo até o final que você vai entender por quê. Análise técnica de ações. Eu desconsidero totalmente a empresa. Eu não quero saber se a Petrobras é de petróleo, eu não quero saber se a Vale é de minério, eu não quero saber se o Itaú é instituição financeira. Eu simplesmente olho o gráfico e vejo o seguinte, na média essa ação, quando chove ela sobe, quando não chove ela cai. Eu faço simplesmente uma análise técnica. Claro que a análise técnica é muito mais que isso, não é só analisar a chuva, tá, gente? Mas é eu desconsiderar totalmente o fundamento da empresa. Eu só considero a variação e conceitos estatísticos para entender se esse papel pode subir ou cair. Legal? Já o contrário disso é a análise fundamentalista. Aí sim, eu vou pegar o balanço da empresa, vou entender, tá acontecendo uma guerra no Oriente Médio, vai acontecer o que com o preço do petróleo, se o preço do petróleo vai subir porque o conflito lá está muito sério, de repente eu posso ganhar um pouco mais de dinheiro porque as ações dessa empresa vão se valorizar. Isso é uma análise fundamentalista, ou seja, fundamentada em alguma coisa. Também é um termo bem interessante e você precisa saber da diferença desses dois termos, mesmo que teu assessor não explique, que eu acho um erro, você precisa entender.
Tá? Ativos. Ativo é tudo aquilo que você pode vender. Então essa câmera é um ativo, eu posso vender. Esse sapato é um ativo, eu posso vender. Minhas ações, meu imposto, minha aplicação de renda fixa. Ativos no mercado financeiro são normalmente aplicações, tá? Que você tem. Então você tem um ativo, você tem um título público federal. Isso em português e inglês normalmente o famoso equity ou equity, dependendo da origem do inglês que você estudou, se é britânico, se é americano. Mas ativo nada mais é daquilo que você tem na sua carteira, fundos, aplicações de renda fixa, ações, isso tudo se chama ativo financeiro. Tá? BDR versus ADR, você vai aplicar, às vezes você não tem ninguém para te assessorar e vê lá fundo BDR, fundo ADR, fundo não sei o que, vou na bolsa, tem ADR de Petrobras, BDR da Google. Tá? Toda instituição que quer vender alguma ação no Brasil, sendo ela instituição de fora, por exemplo, a Apple, ou Apple, né? Mais correto é falar Apple. Você pode comprar as ações da Apple aqui no Brasil, só que você vai comprar através de BDR, Brazilian Depositary Receipt, ou seja, um depósito de recebível brasileiro que representa o preço da ação lá fora. Então BDR é um recibo de uma ação americana, por exemplo, aqui no Brasil. A ação da NVIDIA eu posso comprar aqui no Brasil sem precisar colocar meu dinheiro lá fora? Pode, você vai comprar um BDR da NVIDIA, um BDR da Apple, um BDR do Bank of America, alguma coisa assim, você pode. O ADR é o contrário. O ADR são papéis brasileiros negociados na Bolsa Americana. Então, se eu for americano e quiser comprar uma ação da Petrobras na Bolsa Americana, eu compro via ADR, American Depositary Receipt. Tá? Então, esse é o conceito dos dois termos. Bull Market e Bear Market, isso aqui também é conceito básico de finanças, tem um monte de gente aí no YouTube, na internet, fala, eu vou explicar para você. É um conceito bobo, um conceito simples. Bull, olha que coisa até cômica. Bull é boi, beleza? Em português. O boi faz o que quando ele quer te atacar? Ele vai te jogar de baixo para cima. Então o bull market significa que o mercado está subindo, as ações estão aumentando, a bolsa de valores está ficando bem pra caramba. Então você pega o boi, naquele típico desenho do pica-pau, que o boi pega o chifre e joga você para cima, é o bull market. O mercado está subindo, está dando um bull de boi, tá? E o bear, que é o urso, é o contrário. O urso, quando ele vai atacar alguém, o que ele faz? Ele vem de cima para baixo te dando um tapão. Então o bull é para cima, bear de urso é para baixo. Você está tomando uma pancada do mercado e está indo para baixo ali o seu dinheiro, as suas ações. Benchmark é referência. Então, o Joãozinho para mim é um benchmark, ou seja, ele é uma referência, eu quero ser igual a ele. Nas aplicações, normalmente o benchmark mais comum quando você aplica em renda fixa é o famoso CDI. CDI o que é? Se meu dinheiro estiver parado, vai render quanto? Hoje no Brasil é 14%. Então, qualquer coisa que eu vou aplicar tem que render mais 14%, porque é o índice de referência. Então, benchmark nada mais é do que um índice de referência que você tem quando você aplica os seus recursos, tá? Os últimos 2 pontos, 3 na verdade, Blue Chip versus Small Cap. O que é uma ação Blue Chip? A ação Blue Chip é uma ação de boa qualidade, de uma empresa grande, paga bons dividendos, que tem nome. Vou pegar uma ação da Petrobras, da Vale, do Itaú, da Gerdau, da VEG aqui no Brasil, vou lá para os Estados Unidos, vou pegar Apple, vou pegar Bank of America, vou pegar ações de primeiríssima nisso, se chama ações Blue Chips. Tá? E a Small Cap? A Small Cap não é que a ação é ruim, são ações de menor liquidez, são ações de empresas menores, porém, quem investe nessas ações são investidores que têm maior expectativa de alta, porque se você pegar uma empresa grande, consolidada, a ação ela vai variar menos, ela tem um potencial de alta menor do que uma empresa nova, do que uma empresa menor, uma empresa com menor liquidez, e aí existem fundos que fazem a seleção dessas ações small caps, por exemplo, tá? Então são 2 conceitos totalmente diferentes. E conceito aqui de break-even. O que é break-even? Investir meu dinheiro num fundo. E o gestor falou para mim, olha, você precisa ficar nesse fundo aqui 5 anos, tá? Na verdade quem faz isso é o distribuidor, não é o gestor. Por quê? Porque eu vou investir num monte de coisa aqui, você vai ganhar bem, só que eu vou chegar no break-even, ou seja, eu vou chegar num ponto de equilíbrio lá pro 3º ano. Aí os últimos 2 anos é ganho. Então eu vou investir em alguma coisa, vou perder ou vou ficar com o meu caixa negativo, vai chegar um período que é o ponto de equilíbrio, que é o famoso break-even, eu vou ficar no 0 a 0 e depois disso é ganho. Ou seja, se eu aplico em algo durante 5 anos, em 2 anos e meio, 3 anos, eu já recuperei, o resto é lucro, o meu break-even são 3 anos. Então são termos que eu queria passar para vocês, complexos que o mercado financeiro dificulta demais, eu nem acho que devia utilizar muito esses termos com o investidor não tem obrigação nenhuma de saber, quem tem que saber somos nós da área de finanças, mas pelo menos alguns deles eu consegui explicar para vocês, tá bom? Grande abraço, conte conosco, nossa assessoria, entre em contato com a gente nas redes sociais e no nosso site aqui da VERSC, peça uma reunião com um dos nossos assessores para facilitar a tua vida. Até mais!